Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje com um tema muito bacana, vocês vão ver aí, né, que é sobre o implante hormonal, muito além do chip da beleza, né? E, assim, esse gancho que eu peguei relacionado a esse assunto foi com a doutora Jane Clícia, que ela teve aqui conosco no programa, né, falando de um outro assunto, sobre o microagulhamento, né, sobre o implante capilar. E aí eu já deixei amarrado ali com ela, porque aqui é assim, a gente não deixa passar não, viu? Para a gente falar um pouquinho sobre esse implante hormonal, alguns mitos, algumas verdades a respeito desse assunto. E é ela que vai estar conosco aqui hoje no programa. Já me sinto muito feliz, gostei demais de bater desse bate-papo com ela aqui, muito agradável. E eu já gostaria de pedir que ela se apresentasse novamente, porque tem muitos convidados, muitas pessoas, muitos telespectadores que ainda não a conhecem. Então, fique à vontade, doutora Jane Clícia, se apresente aí para o nosso telespectador. É um prazer estar aqui novamente com vocês, com a Dármina. Meu nome é Jane, eu sou médica, eu sou microcirurgiã de transplante capilar. Eu atuo também na medicina estética e vai ser um prazer esclarecer alguns fake news através desse programa incrível a respeito do implante hormonal, que muita gente chama de chip da beleza. E eu confesso para vocês que eu tinha muita curiosidade de saber desse assunto, porque muita coisa a gente acaba pesquisando, olhando na internet, né? Chip da beleza, vai colocar um negócio. Então, assim, é algo muito, né? E aí, quando foi sugerido esse tema, essa proposta de abordagem desse assunto, eu fiquei totalmente assim, interessada em descobrir um pouquinho mais e saber mais sobre isso. Então, fiquem ligadinhos aí, não saiam daí, que a gente tem muita coisa para falar hoje aqui no programa. E eu já gostaria, doutora Jane, que a senhora começasse, né, explicando chip da beleza, o que é esse chip, tão famoso chip da beleza, que quando você joga assim no Google, já sai um monte de muitas coisas polêmicas. Lá. É verdade, então fica à vontade. O chip da beleza, na verdade, ele é um implante hormonal, tá? Ele tem o objetivo de reduzir a gordura corporal, aumentar o ganho de massa magra, combater algumas deficiências hormonais que a pessoa vem a ter. E assim, como que funciona esse chip da beleza? A gente está falando chip da beleza, né? E aí vocês vão entender, tá? Por isso que não pode perder nenhum pontinho desse programa, tá bom? Bom, a introdução ela é colocada no subcutâneo, a gente faz uma anestesia local, aí por um trocáter a gente introduz a composição hormonal e aí ela vai liberar de forma gradual e contínua aquela quantidade de hormônios que a gente programou para o paciente. Por isso que eles têm essa ideia de chip, mas, na verdade, é uma composição oleosa, que os hormônios se dissolvem bem na gordura, como se fosse um colesterol sintético, e a gente coloca todos os hormônios selecionados na dosagem que o médico predeterminou, faz a introdução no tecido subcutâneo, que libera diretamente para a corrente sanguínea aquela quantidade de hormônio que o paciente vem estar precisando. Então, assim, antes de mais nada, ficar claro que precisa de um acompanhamento médico, profissional, que o negócio não é aleatório, não é algo assim, eu quero isso, quero aquilo. Não, cada paciente é de uma forma, não é isso, doutora? Cada paciente é de uma forma. Uma coisa muito interessante é que a gente nunca pode fazer essa indicação sem ter visto um exame do paciente antes. Eu falo muito que o termo suplemento é um termo errado. O termo chip é um termo errado também, eu vou falar bastante nessa tecla. Mas o termo suplemento é errado porque a ideia é complementar o que falta. Suplementar dá uma ideia de uma dose acima do que é fisiológico, que é o que a gente, na medicina, proscreve. Ninguém vai colocar paciente com suprafisiológico, porque isso gera muito dano, né? Então, para que isso não ocorra, a gente faz uma listagem de exames, a gente avalia a queixa do paciente, o quanto ele tem deficiência daquele hormônio, e a partir daí a gente predetermina uma dose que ia sanar aquela deficiência, um complemento hormonal. Eu gosto do termo complemento. E qual que é a diferença do implante hormonal para o chip da beleza, né?
O chip da beleza é o nome que ficou popular, porque a maioria das pessoas utilizava a via intradérmica, subdérmica, para fazer implantes com fins esportivos, né, de performance, implantes anabólicos. Às vezes até suprafisiológico, a gente determina que é bomba, que é doping, né? Então, esse tipo de implante com fim exclusivamente estético, em dosagens não corretas, né, coisas acima do que a pessoa precisa, com o único intuito de gerar uma beleza visual, mas não saudável, deram um nome de chip da beleza, o que é diferente de implante hormonal. Implante hormonal, na verdade, ele é uma via que o médico tem a mais, além da via gel, da via injetável, da via oral, de fazer um complemento hormonal para aquele paciente. E, é claro, se o paciente desejar e se for possível, dentro do que o paciente realmente precisa, proporcionar beleza, por que não, né? É verdade, unir aí o útil ao agradável, né? Cuidar da saúde e da beleza, não é isso? Cuidar da saúde e da beleza. E esse termo chip da beleza, é um termo, então, inadequado de se usar? É um termo muito inadequado, porque não é um chip, né? A gente vê que não tem nada de automático, não é magnético, pode passar, eu recebo muito essa pergunta, se pode passar em porta eletrônica, não pode sim. É um comprimido compacto, dependendo do hormônio, tem alguns hormônios que se dissolvem bem nos esteroides, né, nos lipídios, então é um hormônio que é compactado em um meio, e aí ele é introduzido pelo trocáter e fica lá, liberando direto para a corrente sanguínea, sem passagem hepática, né, pula a primeira passagem. Ele libera aquela dose todos os dias, ou seja, a frequência é perfeita e a dosagem também ela é perfeita. Então, a gente chama de essa liberação controlada quase como um chip, né? Por isso que eles deram esse nome. Então, o nome não é apropriado porque não é um chip de verdade e também nem sempre confere beleza, né? Eu recebo muito paciente que faz o implante hormonal para fins de melhora de performance sexual, libido. E não vai ficar mais bonito. Eu falo que fica mais fogoso, mas não fica mais bonito. Então, não pode chamar só de chip da beleza. E assim, a senhora já por 2 vezes fala sobre o trocáter. Explica para a gente um pouquinho o que é isso, né? Assim, só para que o nosso telespectador entenda um pouco melhor o que é esse trocáter. Trocáter, ele é um dispositivo médico. Ele é um tubo, que a lâmina ela é na diagonal, feito um bisel. Ele é oco. Ele tem um furinho onde eu vou colocar o pallet, que os implantes podem ser absorvíveis e não absorvíveis. E eles formam um palito, por isso deram esse nome de pallet. Você coloca por um buraquinho e aí ele fica dentro do lúmen oco. E aí, na sequência, eu coloco uma tampa para que o comprimidinho não saia, né, o pallet não saia, e eu faço uma introdução na pele. Não dói, porque o tecido subcutâneo não tem terminação de dor. E aí a gente introduz uma quantidade de espaço, eu aperto o fundinho, ele libera o comprimidinho, né, o pallet, eu retiro, não precisa de ponto, a gente só coloca um micropore à prova d'água e pronto, o paciente está apto, já está liberado. A anestesia local é muito simples a introdução. Aí já pegando esse gancho, se quiser explicar um pouco melhor sobre o procedimento, pode ficar bem à vontade. O procedimento é muito simples. Depois do paciente sendo analisado, as queixas sendo ouvidas, o diagnóstico de hipogonadismo, a gente vai falar, ou alguma outra queixa de menopausa, também eu faço bastante. E o paciente tem a indicação de fazer um implante hormonal, a gente calcula o implante específico para aquela pessoa, né, como uma digital, não serve o do coleguinha, e a gente faz os pallets, né, o laboratório faz, nos devolve, a gente confere. Marca o dia, o paciente vai até a clínica, um procedimento ambulatorial, a gente faz a anestesia, faz a asepsia, faz a anestesia, coloca o campinho, coloca o pallet dentro do trocáter, faz a introdução, eu gosto de migrar um pouquinho, aí eu retiro, a gente coapta bem a borda, não tem nem sangramento, porque o tecido subcutâneo sangra minimamente, e aí a gente coloca o adesivo, que é a prova d'água, e o paciente está de alta naquele momento. Para atividades corriqueiras do dia dele.
Não é dolorido, ele também não vai sentir dor. Então, é muito, muito, muito tranquilo. Acho que dói mais furar um brinco do que fazer um implante hormonal. Não precisa ficar parado, sem fazer atividades normais, trabalhar? Aí vai muito das atividades normais da pessoa. Porque, assim, muitas pessoas que procuram também por performance, mas também por saúde, então não é feito nenhuma dose de doping, nem esse tipo de coisa. Mas, quando indicado, por exemplo, a gente faz bastante NAD para pessoa que tem pouca disposição, por exemplo. Né? NAD é um tipo de composição. E a gente faz e esse paciente treina de exercícios extenuantes. Então, esse tipo de paciente, eu falo, 5 dias aí você não vai treinar tanto, porque ele pode tem risco de extrusão, né, do pallet, se fizer muita força. E também depende da localização, né? A gente pode fazer interior do braço, região do glúteo, abdômen. Então, se for uma área que a pessoa faça um exercício pela atividade do dia dele muito grande, aí eu recomendo aí de 5 a 7 dias para garantir que não tenha extrusão e a pessoa tenha que refazer o seu implante. E essa escolha do local, quem faz? É o profissional ou o paciente que diz, não, eu não gostaria que fosse aqui, ou é um conjunto? Eu sempre escolho em conjunto, mas eu geralmente dou a minha opinião. Depende também do tamanho, né? A testosterona, por exemplo, é um hormônio um pouco maior, né? Então, quando é um paciente masculino, provavelmente a gente repõe bastante testosterona. Quando tem o diagnóstico de hipogonadismo masculino, a literatura nos permite e é indicado fazer a reposição hormonal. Então, são implantes grandes. Então, eu gosto de fazer na região um pouquinho em cima do glúteo, que é uma região que se move menos. Quando é mulher e a gente usa outros hormônios, que são implantes bem menores, a gente pode fazer no interior do braço, pode fazer também aqui, como pode fazer no abdômen, se tiver tecido subcutâneo suficiente. Tem gente bem magrinho, que aí só tem a opção de fazer atrás, porque realmente daria para ver, né, sobre a pele. E já aconteceu assim de ter pacientes que têm rejeição, algo nesse sentido? Não tem rejeição. O que pode acontecer é a extrusão do material, se a pessoa fizer uma atividade muito impactante naquela região que a gente acabou de fazer. Mas eu não tive nenhum caso de extrusão, mas assim, existe, o risco é 3%. É bom sempre deixar claro, assim, por isso a importância, mais uma vez, a gente falar aqui do acompanhamento, de fazer todos os exames, tudo certinho, para ver em que nível, qual tipo de hormônio, como que vai ser o procedimento, não é isso, doutora? Certo. Gente, nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, não saiam daí, vocês já começaram a entender aí do que nós estamos tratando, então não saiam que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.